fosse enunciado agora. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes, né, em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo de produção de proteínas recombinantes de diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem cultivar, né, grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Essa questão é bastante simples da gente responder, né? Eu vou responder logo a questão para matar ela e eu vou voltar porque, como ela tem um enunciado grande, ela tem várias coisas bastante importantes que não vão te ajudar a responder a questão, mas são conceitos que caem muito em prova e eu quero trabalhar ele com vocês. Então, o que ele está falando basicamente? Ele está falando de transgenes. O que são trans, né? Trans significa diferente, né? Você pensa, por exemplo, um transexual, ele está transitando entre um sexo para o outro. Então, transgenes são genes diferentes. Foram retirados de outros indivíduos, né, de outras espécies, está sendo levado para uma espécie nova. Acontece que os genes eles são codificados em DNA. Nas células dos eucariotos, né, quem são eucariotos? Plantas e animais, por exemplo. Nas células dos eucariotos só tem DNA aonde? No núcleo, e o que pouca gente sabe é que existe DNA fora do núcleo. Dentro da mitocôndria tem DNA e dentro do cloroplasto também tem um DNA. Aqui no caso, eu não posso falar em cloroplasto. Por que eu não posso pensar em cloroplasto? Porque ele falou aqui, ele foi bastante claro aqui, ó, falando de leveduras. Leveduras não tem cloroplasto, leveduras são fungos. Leveduras são fungos, né? Então, fungos não tem cloroplasto. Então, o único local onde poderia ser adicionado novos genes que não fosse no núcleo seriam aonde? Nas chamadas leveduras. Vamos lá dar uma olhada. Nas leveduras só poderia ser na mitocôndria, desculpa. Lisossomo não tem DNA, então não posso colocar nenhum gene lá dentro. Mitocôndria é uma das poucas organelas onde se encontra DNA, então a resposta correta é a letra B. Peroxossomos. Os peroxossomos eles são utilizados para poder degradar proteínas, funciona como se fosse o nosso estômago, né? Destrói, né, com ácido proteínas dentro da célula, lá não tem DNA. Complexo de Golgi ou Golgiense, né? Esse complexo aqui também só são membranas que compartimentalizam compostos celulares, não tem DNA lá dentro, então não pode ser a resposta correta. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático está ligado como é que diz? A produção de proteínas e modificação de proteínas. Lembrando que o quê? Na produção de proteínas existe uma molécula, não é? Um ácido nucleico que é o RNA, ele que vai ser traduzido lá no retículo endoplasmático. Mas aqui a gente está falando de transgenes, então não pode falar de RNA, eu estou falando de DNA. Então no retículo endoplasmático tem RNA? Tem. Mas o RNA ele pode ser transmitido, né, como uma técnica de transgene? Não, porque ele degrada muito fácil. Só pode ser DNA. E DNA só vai ser, né, encontrado na mitocôndria ou no cloroplasto. Se eu estou falando de levedura, levedura não tem cloroplasto. A única resposta correta é letra B. Questão número 2. Questão número 2. Alimento como carnes, quando guardados de maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem aí condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. Para preservar tais alimentos, é necessário controlar a presença desses micro-organismos. Uma técnica antiga e ainda bastante difundida para a preservação desse tipo de alimento
é o uso do sal de cozinha. Nessa situação, o uso de sal de cozinha preserva os alimentos, né, por agir sobre esses micro-organismos. Você já viu isso com certeza na sua vida. Quem já comeu, por exemplo, carne de sol, você sabe que a carne de sol ela é muito mais salgada do que uma outra carne, né? A própria feijoada, quando você vai comprar os elementos para fazer a feijoada, você vai no mercado, ela está toda salgada. Por que eles fazem isso, né? O sal, durante muitos e muitos anos, até hoje, ele é utilizado como um preservante. O sal ele tem como característica a remoção da água, né? E aí quando ele tira a água, sem água nenhum ser vivo consegue viver, inclusive bactérias e fungos, tá bom? Então vamos aqui ler, não é, e ver qual é a ação do sal para poder responder essa questão. Essa é uma questão longa, mas considerada fácil, né? Um outro exemplo que você sabe claramente que o sal ele é capaz de remover a água dos alimentos, se você pegar uma salada, não é, dividir em duas porções, numa você jogar sal e na outra você não jogar sal, na que você jogar sal, a salada vai murchar muito mais rápido, porque ela vai tirar toda a água desses vegetais e aí ela vai murchar completamente. Então vamos lá, qual é a função do sal para preservar os alimentos? Letra A, desidratar as células, né? Então ele vai desidratar todas as células que estiverem ali, vai tirar a água lá dentro e as células não vão conseguir viver, vão acabar morrendo. O sal inibe a síntese proteica? Deus me livre, né? Não inibe a síntese proteica, não. Inibe a respiração celular? Já pensou? Você botava sal na comida, morria sem respirar. Bloqueia a divisão celular? Também não. Desnatura o material genético? De forma alguma, também não. Tá certo? Então, resposta letra A. Última questão. Segundo teoria evolutiva mais aceita, hoje as mitocôndrias, olha, passamos quase a aula inteira falando de mitocôndria hoje, hein? Organelas celulares responsáveis pela produção de ATP, tá certo? Adenosina trifosfato, em células eucarióticas, ó, mitocôndria só tem células eucarióticas, tá bom? Bactérias não tem. Assim como cloroplastos, falamos isso também já hoje, né? São as duas organelas que possuem DNA lá dentro, né? Teriam sido originados de procariontes. Procariontes são, por exemplo, bactérias, organismos unicelulares, ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma das características da mitocôndria que sustenta essa teoria é, nossa, agora essa questão ela é disparada a questão mais difícil. Aqui, se você não tivesse conhecimentos aprofundados de como as mitocôndrias surgiram, né? Você dificilmente ia conseguir matar essa questão. Vamos ler as alternativas aqui. Depois eu não vou falar a resposta, eu vou mostrar para vocês o desenho de uma mitocôndria. Vocês vão ver que a grande maioria dessas questões A, B, C, D e E contém respostas verdadeiras, mas numa prova contextualizada, uma questão verdadeira, ela pode se tornar falsa. Se a questão for verdadeira, o assunto for verdadeiro, mas ele não respondeu o que foi pedido no enunciado, para item de prova é considerado falso. Então, o que ele quer saber aqui? A coisa mais importante é você saber isso aqui, ó. Uma característica da mitocôndria que sustenta a teoria de que a mitocôndria era um ser procarioto, tá bom? Era um ser procarioto. Essa é a questão. Por mais que existam aqui outros itens que sejam verdade em relação à mitocôndria, se você não estiver respondendo essa linha aqui, ó, uma característica da mitocôndria que sustenta a teoria de que ela era um procarioto, a resposta está falsa. Vamos ler aqui os itens. Capacidade de produzir moléculas de ATP. Olha, essa questão é verdadeira, né? Não é a resposta dessa questão contextualizada, a questão número 1, mas esse item é verdadeiro. Todo mundo sabe, né, que a mitocôndria, a função principal dela é a produção de ATP, mas não é resposta ainda. Presença de parede celular? Não. Mitocôndria não tem parede celular. Parede celular é diferente de membrana celular. A mitocôndria ela tem duas membranas celulares, uma interna e outra externa, tá bom? Então tá errado por causa disso. C. Presença de membranas, olha que interessante. Ele pegou aí, ó, ele falou presença de duas membranas envolvendo e separando matriz mitocondrial e citoplasma, tá bom? Mas isso é verdade, a letra C é verdade, mas não é a resposta da questão. Agora vamos lá.
capacidade de autoduplicação dada por DNA, tá bom? Isso é verdade, nós vamos ver que as mitocôndrias elas conseguem se multiplicar sozinhas, porque tem DNA próprio, então elas conseguem produzir as próprias proteínas. E por último, letra E, presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. Isso é verdade. Metabolismo aeróbio é na presença de oxigênio. Na presença de oxigênio, as mitocôndrias conseguem produzir muito ATP. Então, você vê aqui que o único item que está 100% falso, não é? É a letra C, né? Dizendo que... Opa, desculpa. A letra B dizendo que tem parede celular e não tem parede celular nas mitocôndrias. Mas todos os outros itens, eles são itens que poderiam ser verdadeiros se não tivesse o contexto de um enunciado. Então, essa questão aqui ela é uma questão considerada bastante difícil, não é? Vamos lá ver as mitocôndrias. Vamos aqui ver as mitocôndrias. Aqui está uma mitocôndriazinha. Olha, a mitocôndria ela é bastante diferente de outras organelas, porque ela tem duas camadas. Você está vendo uma camada externa de membrana plasmática aqui, ó. Uma camada externa de membrana plasmática aqui e uma interna, então tem duas, né? O ATP ele é produzido na verdade o ATP é produzido no citoplasma, mas o gradiente energético que é produzido, que leva à produção de ATP, acontece nesse espaço entre as duas membranas, que é chamado de espaço intermembrana, certo? Aqui, ó, desculpa, espaço intermembranoso. Ter duas membranas plasmáticas pode indicar que a mitocôndria ela entrou dentro da célula e depois passou a viver lá dentro? Até que pode, mas isso não é suficiente para poder explicar, não é? Porque ter duas membranas não significa que essa organela consegue se multiplicar sozinha. O que tem dentro da mitocôndria, não é, que tem todos os seres vivos que conseguem se multiplicar, tá? É isso aqui, ó, DNA. No centro da mitocôndria aqui você vai encontrar uma molécula de DNA. Então perceba que a mitocôndria, ela provavelmente, ela antes era uma bactéria que nadava por aí, sozinha. Um dia encontrou uma célula, entrou dentro dessa célula, e quando ela entrou dentro dessa célula, ela encontrou um ambiente super favorável, não é? Por quê? Porque a célula lá dentro tem nutriente? Tem. Dentro da célula tem água? Tem. E a célula ainda protege a mitocôndria contra outros micro-organismos. Se algum micro-organismo quiser matar a mitocôndria, primeiro vai ter que matar a célula, não é? Então perceba que para a mitocôndria existe uma vantagem enorme. E para a célula que mantém uma mitocôndria dentro dela, existe vantagem? Claro que existe vantagem. A mitocôndria produz muito mais energia do que ela usa. Então o ATP, que é a energia celular, ele vai ser, né, aproveitado, né, vai ser aproveitado dessa mitocôndria. Então perceba que aqui é uma relação onde os dois saem ganhando. A mitocôndria entrou dentro da célula, começou a se multiplicar lá dentro. Por que eu sei que isso é verdade, professor? Porque ela tem o DNA dela própria, ela não precisa do DNA do núcleo, tá? Então ela entrou dentro da célula, tem a proteção da célula, e a célula também é beneficiada porque consegue aproveitar a energia da mitocôndria. Olha aí que interessante. Então vamos lá, terminar e matar as nossas questões aí. Vamos lá terminar de matar as nossas questões. A questão número 1, né? Capacidade de produzir ATP. Capacidade de produzir ATP é característica da mitocôndria? É. Responde a questão? Não. Porque não é isso que sustentaria a teoria.